Pode até deixar aqui, Wilson, esse texto para mim. Paulo, ele vai dizer, Paulo está relatando esse texto à igreja de Corinto. E ele inicia, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo, ele começa a declarar assim o seguinte: o que eu passo a vocês não vem de mim. O que vocês olham e vê em mim não vem de mim. Eu não sou a fonte de tudo isso que eu passo. Eu não sou a fonte dessa fortaleza que muitos veem em mim. Por que assim, pastor, fortaleza? Porque quem olhava para Paulo de Castro não via um simples homem. Por que não via um simples homem? Porque esse homem sofreu naufrágio, sofreu apedrejamento, sofreu açoite, prisões, grilhões, era caluniado, era perseguido. Hoje, por qualquer coisa, a maioria de nós abandonamos o Evangelho. Por uma mínima coisa, nós viramos as costas para o Senhor. Mas esse homem, quem olhava para ele, irmã Cida, falava assim: esse homem não está puro não. Esse homem, ele é diferente. Esse homem não é natural. Da onde vem tamanha força? Da onde provém tamanha energia? Tamanha fé para vencer tantos problemas, tantas dificuldades, tantas afrontas e continuar servindo a esse Deus? Às vezes, irmãos, é difícil de compreender. Tenta imaginar uma pessoa fiel a Deus. Eu acho que todos nós conhecemos algumas pessoas que nós olhamos para ela e falamos assim: aquela pessoa ali mesmo merece tudo de bom do Senhor. Não tem sempre algumas pessoas que nós falamos isso? Tenta imaginar essa pessoa sendo reta, sendo temente, sendo íntegra, e de repente Deus permite, porque não é Ele que faz, Ele permite que a enfermidade venha na vida dessa pessoa, essa pessoa sofra. Para não cessar por aí, esse Deus também permite que aconteça perdas de pessoas muito próximas, portas se fechando, amizades indo embora, cônjuge indo embora, traindo. E aí às vezes nós falamos assim: como Deus pode, sendo essa pessoa tão boa, sendo essa pessoa tão fiel, esse Deus ainda permitir que tais coisas aconteçam? Mas nós não entendemos que Deus tem os seus propósitos, tem os seus processos, tem os seus projetos, Ele tem a sua maneira de trabalhar. Às vezes Deus permite com que as tribulações venham em nossas vidas, porque Ele quer nos elevar a coisas maiores. Ele quer nos preparar para subirmos um pouquinho mais. Eu acho que todo mundo aqui um dia já sofreu um ralado, seja você andando de bicicleta, alguns ruins de futebol como Rafael Batera. Todos nós um dia caímos, teve aquele ralado feio. No início doeu, não doeu? Quem é da antiga vai lembrar, porque a geração Nutella, irmão, mertiolate não dói. Eu sou da época que quando eu voltava da rua ralado, minha mãe falava assim: eu vou lavar o teu joelho com sabão de coco. Ela queria esfregar a ferida, irmãos. Parecia que ela tinha ruindade no coração. Se eu já estava sofrendo, ela queria esfregar a ferida com sabão de coco, porque ela dizia que não iria infeccionar. Depois que eu berrava de tanto naquele tanque, quando eu pensava que acabava, ela vinha com mertiolate, e aquilo ardia. Ela pegava aquela pazinha,
Fica assim, ó. Isso é para tu aprender, porque eu falei que não era para você jogar bola. Eu disse que se você entrasse aqui, você ia ver comigo como... Aquela ferida um dia doeu. E com o passar do tempo, foi criando uma casca. Com o passar do tempo, aquela casca cai. Nasce uma pele por cima. Quando essa pele nasce por cima, já não nasce uma pele igual era a pele anterior. Ela passa a nascer uma pele mais áspera, mais forte, mais resistente. Às vezes Deus permite algumas feridas na nossa vida, não é porque Ele é ruim, não é porque Ele é mau, é porque Ele quer um propósito de fazer com que a sua casca engrosse mais. Mas para que engrossar mais? Porque Ele quer te dar coisas maiores. Ele quer te dar coisas mais sublimes, porque Ele sabe que se você tiver essa pele que você tem aí, você não vai suportar o que Ele tem para fazer na tua vida. Essas pessoas olhavam para Paulo agora e falavam assim: esse homem não é normal. Aí ele nos ensina o seguinte: o que eu recebi não é meu não, essa força ela não é minha, esse vigor não é meu, até a fé que vocês falam não provém de mim, tudo isso vem de Deus. Ele é a fonte, eu sou apenas um canal aonde essa fonte deságua e corre. Entenda que nós não somos fonte de nada. Tolo é aquele que acha que dele provém alguma coisa. Ah, porque tu é pastor? Não, Ele é o pastor, eu sou apenas o canal. Ele é o dono, eu sou apenas o instrumento. Ele é a fonte e eu sou apenas o instrumento. Eu sou aquele que conduz a água ao sedento. Eu preciso entender, é Paulo falando: ei, o que eu estou ensinando não vem de mim não, toda a sabedoria que vocês ouvem não vem de mim, existe uma fonte, e eu recebi dessa fonte, e o que eu recebi dela, eu entrego da mesma maneira. Eu não acrescento nada meu, eu não acrescento nada humano, da mesma forma que eu recebo, eu também entrego, da mesma forma que o Pai me dá, eu te dou. Erixo gosta muito de me lembrar uma mensagem que eu preguei há muitos anos atrás, sobre o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele nasce no Monte Hermon. O Monte Hermon é um monte que o seu pico ele é congelado, e com o passar do tempo aquelas geleiras vão descongelando e a água começa a correr pelo monte, vai descendo o monte. Primeiro começa como uma fonte, e com o passar do tempo ela vai ganhando mais força, vai ganhando mais volume, porque às vezes também nós não entendemos isso. Está descendo, nós achamos que já devemos ter volume, mas esquecemos que o volume é dado com o tempo, não é dado de uma hora para outra. Eu comecei agora e já quero ter volume. Deus começou a jorrar agora e eu já quero ser grande, eu já quero ser um grande rio, mas eu preciso entender que para ser um rio um dia, eu preciso passar pelo teste do tempo, porque um rio não nasce grande, ele nasce sempre uma fontezinha pequenininha, mas com o passar, com o percorrer dos caminhos, ele vai alargando, ele vai crescendo, ele vai tendo volume. E o Rio Jordão não é diferente, começa do descongelamento daquele pico, vai descendo, só que conforme o rio vai descendo, a região de Israel é uma região onde o solo é muito árido, onde você vê aquele solo barrento, e por onde esse rio passa,
ele vai levando consigo as características do local. Se eu passo no pagode, eu levo a característica dele. Se eu passo junto aos meus amigos de futebol, eu vou levando as características dele. Se eu passo lá naquele salão onde só tem fofoqueira, mentirosa, eu vou levando característica deles. Se eu fico na roda de escarnecedores, eu vou levando comigo característica deles. Por quê? Porque o rio aonde ele passa, ele leva consigo aonde ele percorre. Se o chão é árido, ele começa a se tornar barrento. Qual é o resultado do Rio Jordão? Quando você chega em Israel, você olha aquelas águas, você vê uma água barrenta. Por quê? Porque por onde aquelas águas passaram, levaram consigo as características de onde passa. Existe um povo que não consegue ser diferente aonde passa. Por onde passa, consegue se misturar e ninguém percebe que ele é diferente. Começa como água cristalina, mas aonde ele envereda, ele leva coisas por onde passa. Tem pessoas que Deus fala até assim: ó, eu não vou deixar você sair para lugar nenhum, porque eu sei que se você sair, você vai se perder. Aonde você chega, você consegue ser igual um camaleão, você consegue se habituar ao local onde você está. Você toma forma, toma as cores, você se torna igual. Entenda o seguinte: existe uma fonte, Paulo falando, existe o sedento. E quem é você? Existe a fonte, Deus. Existe o sedento. E Paulo agora se coloca como o intermediador, aquele que recebe da fonte. E a mesma essência que ele recebe da fonte, ele entrega para o sedento. Não há diferença para Paulo daquilo que ele recebe para aquilo que ele entrega. Eu entrego, Paulo falando, aquilo que eu recebo do Senhor. Eu não preciso acrescentar nada. Eu não preciso fazer marabalismo nenhum. Eu não preciso colocar invencionice nenhuma humana. Eu não preciso dar o meu jeitinho. Para Deus você não precisa fazer da sua forma, só basta obedecê-lo. Você não precisa dar jeitinhos para Deus. Se Deus mandou, basta você cumprir. Olha Deus falando para Abraão: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Mas passa o tempo, e Deus é especialista em nos testar. Não porque Ele é mau. Passa o tempo e a promessa não acontece. Agora o homem está velhinho, a esposa está velhinha. Ela fala para ele: eu acho que não vai acontecer não. Vamos fazer o seguinte: eu vou te dar uma das minhas servas, uma das servas que trabalham aqui na minha casa. Vamos dar uma ajudinha para o Senhor. Eu sei que Ele prometeu, não sei se Ele se lembra ou não, mas vamos dar uma ajudinha para Ele. Eu não consigo mais gerar, Abraão. Deixa eu te dar a minha serva, a minha escrava chamada Agar. Vai lá, se deita com ela. Quem sabe dela vem a linhagem que Deus te mandou. Entenda uma coisa: se Deus te prometeu, independente do tempo, aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele vai fazer. Só apenas se coloque na posição, aguarde o tempo dEle, viva segundo o mandamento dEle, as ordens dEle, porque Deus é especialista em detalhes. Ele sabe do que você é capaz, Ele sabe até quanto você aguenta. Deus não nos permite, irmãos, que tentação humana venha a ser maior daquilo que nós possamos suportar. Tudo que Ele permite é porque Ele sabe que você consegue. Ele sabe que você vai suportar. Aguenta um pouco mais, a promessa vai se cumprir. Entrega aquilo que Deus te mandou.
Viva aquilo que Deus determinou para você. Não queira ser o que Deus não determinou para você ser. Não tente exercer um ministério que Deus não mandou você exercer. Seja você, seja aquilo que Deus planejou para a tua vida. Eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, o que também eu vos entrego. Eu recebo do Senhor, irmãos, com um objetivo. Qual o objetivo? Passar. Aí está um grande erro nosso. Nós achamos que Deus nos dá porque Ele gosta da gente, Ele nos ama tanto. Ele acha você tão bonito, tão bonita, acha você tão capaz, tão merecedor, que Ele te deu. Calma aí, alguma coisa está errada. Porque se uma das coisas que mais pregamos, que a Bíblia mais fala, é sobre graça. E o que é graça? Favor. Ou seja, eu não mereço. Se Ele me dá, então, por graça, Ele está me dando porque eu não mereço. Então por que Ele me dá? Se eu não mereço, por que Ele está me entregando? Tem um objetivo. Ele te dá para você entregar. Ele não te enche porque Ele quer ver você cheio. Deus não nos enche do Espírito só porque Ele quer te encher. Ele quer te encher porque Ele quer que você derrame sobre outros. Ele quer que você seja cheio para que você leve para um sedento. Está com sede? Toma. Está com sede? Toma. Está com sede? Toma. Mas está acabando, fica tranquilo, que a fonte não jorrou, não acabou não. Tem mais, toma. Está com sede? Toma. Está com sede? Toma. Está com sede? Toma. Está acabando. Ele fala assim: fica tranquilo, que aqui tem mais. Eu te dou para você dar. E quando você se esvazia, eu te dou mais. Qual o segredo, irmãos, para receber mais de Deus? Não tem outro. Você entendeu? Qual o segredo para eu receber mais do Senhor? Me esvaziar. Compartilhar. Dar, ofertar. Eu não estou falando de dinheiro, esquece dinheiro. Eu estou falando de vida. O que Deus tem te dado de intimidade, de poder, de unção, de dom, de talento, de chamado, não é para você, é para esse que está do teu lado. Olha para ele, olha para ela e fala assim: ó, eu só estou aqui por amor a você. É porque Ele te ama, a fonte te ama, e ela mandou eu te abençoar. Então eu te abençoo em nome de Jesus. Fala isso pro teu irmão aí, profetiza sobre a vida dela. Não é por mim, é por você. É porque Ele te ama, e por Ele te amar, é por isso que eu estou cheio. É necessário, irmãos, dar. É necessário compartilhar. É necessário oferecer. Por que eu seria pastor? Se não fosse por amor a vocês. Qual o objetivo de Deus me levantar como instrumento? Se não fosse por vocês. Ah, porque eu gosto do Renan. Ele é gordinho, carequinha. Nossa, tão fofinho. Não. Olha que Deus fala a Jeremias: darei pastores ao meu. Eu não estou, Renan, te dando um povo. Você não é nada. Renan, você não é ninguém. Eu não estou dando eles para você. É para mostrar que eu tanto amo eles, que eu estou dando você para eles. E se você achar que é alguma coisa, eu tiro você e coloco o outro no lugar. Porque nunca foi sobre você, sempre foi por eles. Para que Deus dá talento ao músico? Para que Deus dá dom ao levita? Para que Deus dá amor aos servos, a não ser para servir? Isso é simples, irmãos.
É só você pegar o Novo Testamento. Quais são os dons ministeriais? Me fale alguns daqueles dons que é para benefício próprio. Ministério da palavra. Por acaso eu prego para mim mesmo? Eu sei que tem alguns pregadores que começam assim, pregando para o espelho. Eles vão treinando no espelho, mas não tem eficácia nenhuma. Se Deus dá o dom da palavra, é para pregar para si mesmo, Nath? O dom da cura. Já viu alguém que tem um dom da cura se curar? Duvido. Eu duvido. Ele fala: Senhor, eu estou enfermo, me cura. Ele fala: o que eu estou te dando não é para você, é para outro. Eu posso usar outro para te curar, mas você mesmo não vai se curar não. Como me prova? Te provo. Paulo falando: Senhor, se for possível, tira esse espinho da minha carne, eu não estou aguentando mais. Paulo fala, aí Deus fala para Paulo: Paulo, fica tranquilo, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, a minha graça te basta, Paulo. Continua aí contigo. O que eu estou dando para você é para você entregar para outros. Outro dom, dom da profecia. Já viu alguém que profetiza para si próprio? Até que está tendo os profetas que está profetizando para si, sim. Mas Renan, eis que te digo. Eita, mistério. Fala Jeová. Não, agora que eu falo contigo. Isso aí é outra coisa, irmão. Que fala uma coisa e fala outra. Não existe. O que profetiza, profetiza outro. O que interpreta dom de línguas. É necessário alguém se levantar em línguas para que o outro interprete. Pode pegar os dons, irmãos. O dom não é para si. Então aprenda o seguinte: o que a fonte derrama sobre mim, não é por mim, para vocês. Enquanto nós não entendermos e pedirmos ao Senhor ministério para os outros, as coisas não acontecem. Já viu o Senhor? Me ajuda, Senhor, abençoa. De cá chorando, que minha música chegue a todas as nações. Aí Deus falando assim: para quê? Não para eu ganhar milhões. Opa. Ele vai falar o que Tiago escreve: você pede e não recebe, porque você pede mal. É por isso que você não recebe. Agora, se você fala: Senhor, eu não sou nada. Se essa música for só para minha esposa, amém, glória a ti. Mas eu gostaria muito que essa composição que veio da fonte continue a perpetuar, para que todos entendam que o Senhor é Deus, que o seu nome seja glorificado, que essa música faça diferença na vida dos outros. Aí Deus fala assim: agora eu gostei, filho, calma aí, deixa eu mexer umas coisinhas, deixa eu pedir para a MK te ligar, calma aí rapidinho. É entendermos que o que está em nós, o que se movimenta em nós, nunca foi por nós ou para nós. O reino de Deus nunca foi individualista, sempre foi para compartilhar. O texto que mais falamos aqui sobre oferta, pregamos sobre oferta, 1 Coríntios capítulo 9. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Se você pegar o capítulo 9 no início, você vai entender o que Paulo está falando. Paulo não está falando de semear na igreja, não. Paulo está falando que tinha uma outra igreja passando necessidade. Aí ele começou a pedir para que a igreja enviasse a oferta para uma igreja que estava em necessidade. Aí Paulo falou o seguinte: quando você supre as necessidades do teu próximo, quando você semeia nele, muito você vai ceifar, hein? Era Deus nos ensinando o seguinte: aprenda uma coisa, quando você abençoa o teu irmão, eu abençoo a tua vida. Irmãos, nunca foi sobre nós, nunca será sobre nós. O que nós recebemos do Senhor, nós precisamos entregar. Passa a viver com o seu dom, para que os outros sejam abençoados. Passa a desenvolver o teu ministério, para que os outros sejam abençoados sobre ele. Passa a entregar tudo aquilo que você recebe de Deus, todas essas riquezas, para que as outras pessoas sejam abençoadas. Eu não posso pensar somente em mim. Eu preciso entender que o que eu recebi do Senhor, eu preciso entregar.
Eu só recebo dele porque há necessidade de compartilhar. No Antigo Testamento, o que Deus fala para Moisés? Ele fala: eu abençoarei tanto a minha nação, que outros pegarão emprestado, e tu não tomarás emprestado de ninguém. Vai doer o que eu vou falar, mas é o que a Bíblia diz. Tem momentos que nós temos dinheiro, Deus que envia pessoas em nossa direção e fala assim: eu estou passando dificuldade, tem como você me emprestar um valor? Aí tu fala assim: sai daqui, Satanás. Mas às vezes nós perdemos a oportunidade de Deus nos colocar no muito, porque nós somos mesquinhos. Se você não vai ter como emprestar para ninguém, Deus não vai te dar. Estou falando da parte financeira, não estou falando que você tem que dar para a igreja. Presta atenção no que eu estou falando. O segredo da prosperidade é você abençoar o teu irmão, é você ajudar o teu próximo. Irmãos, olha o que o homem pergunta a Jesus. Eu nem ia pregar isso, eu não sei nem porque eu estou falando isso. Olha o que o homem pergunta a Jesus: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala o que para ele? Qual foi os 2 mandamentos que Jesus fala para ele? Amarás o teu Deus e o teu como a ti mesmo. Deus está nos ensinando que o segredo, até para a salvação, é amar aquele que está do nosso lado, é cuidar, é zelar. Eu preciso entender que a prosperidade também está ligado a isso. Eu abençoar aquele que está do meu lado. E às vezes nós perdemos a oportunidade dada por Deus de ser bênção na vida dos outros, para que Deus, em resposta, galardoe a nossa vida com prosperidades terrenas. Essa é a teologia da prosperidade verdadeira. Teologia da prosperidade verdadeira não é você colocar na salva e Deus te abençoar, é você olhar a necessidade do teu irmão e você abençoar. Diversos salmos falam: bendito e bem-aventurado será aquele que alimentar o pobre e ao necessitado, porque eu colocarei na gordura, encherei os celeiros e transbordarei os seus lagares. Nunca foi sobre ofertar dentro da igreja, ou posso até dizer que seja ofertar dentro da igreja, porque quem está do seu lado é a igreja. A igreja não é isso, a igreja é esse, a igreja é essa, a igreja é essa. Nós somos a igreja. Eu recebo de Deus e eu entrego, e quanto mais eu esvazio, mais Ele coloca sobre mim. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, porque na noite que o Senhor foi traído, porque na noite em que o Senhor foi traído, tomou o pão. Ele, para iniciar isso aqui, antes, ele teve uma traição. Ele sofreu uma traição. A traição foi quando? Foi de dia ou de noite? De dia ou de noite, irmãos? Por que foi de noite? Porque traidor não se revela durante o dia, porque de dia a luz ilumina ele, ele é visto. De dia ele caminha contigo, ela caminha contigo, e à noite, quando ninguém está vendo, quando as trevas encobrem, aí ele quer trair. Entenda uma coisa: aquele que está debaixo da luz, ele não consegue esconder a sua personalidade. Já observou? Já viu alguém ser traído por inimigo? Inimigo, tu fala assim: inimigo, eu já sei já. Você é traído por aqueles que estão do teu lado. São cônjuges que traem. De dia está ali: meu amor, eu te amo. Mas quando ninguém vê, quando chega a noite, um momento onde ninguém está vendo, ele não lembra que um dia disse sim no altar. Ela não lembra, ou ele não lembra, que um dia ele jurou
ser amigo ou fazer aliança com essa pessoa que está do teu lado. Irmão, eu estou contigo para o que der e vier. Aí quando chega a noite, vira as costas ali, pastor Washington, vale nada, 7-1. De dia, tomamos café. Quando vem a escuridão, eu me mostro aquilo que a luz não revela. Na noite que foi traído. Só que quando ele foi traído, agora que eu acho lindo esse texto. Se fosse eu e você, quando nós somos traídos, o que acontece? Me traiu? Eu vou pegar agora. Calma aí, que eu vou jogar no Facebook. Vai ver. Calma aí, que eu vou escrever um texto bem. Quando nós somos traídos, nós tendemos a querer falar. Quando nós somos traídos, nós queremos, hoje, alguns já estão mudando falar por teclar, mas com o intuito de que outros entendam a sua mensagem. Mas o que ele me ensina é que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e deu graças. Quando ele foi traído, nada parou a missão que Deus tinha dado para ele. Quando muitos de nós ficamos tão irados que perdemos o propósito que Deus tem na nossa vida. Só que entenda uma coisa, todos nós seremos ou já fomos traídos. Porque a traição é algo natural acontecer na vida de todo mundo. E eu entendo que a traição é até um processo. Não estou falando em traição conjugal, estou falando de traição em todos os sentidos. Irmão, se eu fosse perguntar quem já foi traído em algum sentido aqui, eu tenho certeza que todo mundo levanta a mão. Todo mundo já foi traído de alguma forma. Alguém contou um segredo que você falou. Alguém traiu uma namorada. Eu espero em nome de Jesus que não haja traição de casamentos aqui. Mas alguém, de alguma maneira, um dia traiu a sua confiança. E quando você foi traído, eu fui traído. Na maioria dos casos, nós deixamos a ira contaminar o nosso coração. E é Paulo ensinando na noite que ele foi traído. Ele não mandou mensagem, ele não mandou textinho no Facebook, no Instagram para que os outros vissem. O que saiu da boca dele não foi blasfêmia. O que saiu da boca dele não foi ira. O que saiu dos lábios dele não foi nenhuma palavra dura ou torpe. Ele levantou o pão e deu graças. Por quê? Você acha que Jesus não ficou triste com a traição de Judas? Ele era homem, com certeza ele ficou triste. Toda traição dói. Mas ele falou assim: mesmo sendo traído, eu não vou deixar com que o inimigo tire o propósito que Deus tem na minha vida. Eu vou continuar firme, vou seguir até o final, eu vou dar tudo de mim, eu vou fazer aquilo que Deus designou para a minha vida, eu vou viver o que Deus tem para mim. Nada vai parar a minha caminhada com Ele, nada vai parar com que a vontade dEle seja estabelecida em mim. Não deixe com que as setas de Satanás te parem. O que eu mais recebo no gabinete são pessoas que estão frustradas com algum tipo de relacionamento anterior, não somente conjugal, mas até eclesiástico. E a maioria deles não consegue voar, porque continuam presos aos problemas que ficaram lá atrás. Enquanto você não se libertar dessa ira, dessa mágoa, do que passou, você não vai conseguir romper. É necessário dar graças. Senhor, eu não entendo o processo, eu não entendo porque eu estou sofrendo, mas eu te dou graças, porque eu sei que a sua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Obrigado, só me dá força para passar esse processo, por favor. Do lábio dele não saiu nada que viesse manchar ele.
Na noite que foi traído, ele não pegou uma arma. Na noite que ele foi traído, ele não foi tentar sair no braço. Na noite que ele foi traído, ele não tentou ir com as suas próprias forças. Ele pegou o pão. De cacho pega o pau. Outro pega o pou. Mas ele não. Ele falou assim, ó: enquanto uns me traem, eu sacrifico a minha própria vida hoje, por amor a vocês. Mas por que isso, pastor? Aonde está a glória disso? A glória está porque não vai ser você que vai você mesmo se justificar. É Ele que vai te justificar. Pega somente o pão e dá graças. Deixa que o Pai te justifica. Ele sabe quem está certo e quem está errado. Deixa que o Pai justifica. Um dia ficaram falando que essa igreja está sem rebelião. Eu nunca vi. Porque rebelião é maldição por Deus. Não é isso que a Bíblia diz? O rebeliado é amaldiçoado por Deus. Eu nunca vi algo que Deus amaldiçoou, Ele abençoar com salvação. Eu nunca vi algo que nasceu em rebelião, algo que é amaldiçoado por Deus, Deus dá tanto crescimento. Agora eu quero pedir e perguntar uma coisa: quantos irmãos me viram e nas redes sociais, ou quantos irmãos ouviram eu falar para um de vocês alguma coisa contra alguém que falou contra? Alguém já ouviu? Não, sabe por quê? Porque Deus falou assim, ó: fica calado, porque quem te justifica sou eu. Quando você se cala, eu me levanto. Quando você se cala, eu me levanto. Fica calado, porque eu faço a obra. Agora, quando você se levanta para falar, Ele fala, então aí eu saio. A escolha é tua. Se você falar, Ele sai. Agora, se você sair, Ele entra na tua frente. E quando Ele entra na tua frente, nada vai te parar. 1000 cai do teu lado, 10.000 do outro lado, mas você não é atingido. Você não precisa falar. Na noite que foi traído, Ele pegou o pão. Ele fala, eu me sacrifico. E tendo dado graças, pegou o pão e partiu. Esse é meu corpo, que é partido por vós. Aqui eu termino. Nós merecíamos, todos nós, um sacrifício. Todos nós merecíamos um castigo. Por quê, pastor? Porque o livro de Romanos diz que todos nós pecamos. E o salário do pecado, esse mesmo livro de Romanos vai dizer que o salário do pecado é a... Todos aqui são pecadores, amém ou não amém? Quem é pecador, levanta a mão. Para você que acha que não é pecador, João vai dizer o seguinte: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas o mesmo João também vai escrever o seguinte: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que você não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Nós merecíamos um castigo porque nós pecamos. Quem um dia já foi filho aqui, levanta a mão. Todo mundo. Você lembra, você que era crente, aquele filhinho rebelde, desobediente, quando você fazia que papai e mamãe falava não, o que ele fazia contigo? Te castigava. Alguns com varada. Minha mãe até cabo de vassoura atacava em mim, irmão. Tá ali, ó, falo mesmo, porque agora a irmã tem que saber. Agora chegou a minha vez. Mas ela não me batia porque ela era ruim. É porque eu aprontava. E sempre que eu desobedecia, eu tinha que ter um castigo. Diferente dos pais de hoje, que o filho pode fazer tudo e o pai acha que é bonito. Você vai ver onde teu filho vai parar. Continua assim. Porque o grande sábio falou o seguinte, ó: castiga o teu filho com vara. Não é o que o pastor está falando, é que a Bíblia fala. Castiga o teu filho com vara, para que você não chore lá na frente. Mas tá bom, isso é para outro dia. Toda vez que nós éramos desobedientes, nós sofrimos castigo, pastor. E esse castigo doía. Às vezes, doía
pela imposição de força, ou às vezes por nos cercear algum direito de ir ouvir. Porque a mãe falava assim: você vai ficar o dia todo trancada no quarto. Naquela época não tinha celular não, irmãos. Não tinha nada. Quem brincava ia brincar com latinha na rua. Bola, nem bola de bola tinha. Quem é da antiga, a gente fazia bola de meia. Ficar no quarto sem fazer nada, meu Deus do céu, era morte. Mas por quê? Porque merecia um castigo. Estou querendo fazer você entender o que acontece com a gente no mundo espiritual. Nós pecamos, e o nosso pecado nos fez merecer um castigo. Qual era o castigo que o diabo tinha definido? O pecado tinha definido para a gente. É que todo aquele que pecasse teria que ser morto. Seu corpo, na verdade, deveria ser esmagado, moído, dilacerado. Esse deveria ser o castigo. Aí Jesus agora fala o seguinte: fica tranquilo, o castigo que te traz a paz está sobre mim, e pelas minhas pisaduras eu vou sarar as feridas que deveriam ser feitas em vocês. A ferida nem acontece em nós, mas ele já nos cura da ferida que é em nós. E que ferida que é em nós, de casa? Exatamente o pecado. Porque o pecado nos fere, nos machuca, destrói o nosso corpo. Porque nós não fomos criados para ter esse corpo assim agora, mas foi o pecado que vem nos destruindo. A culpa do Covid não é de Deus, a culpa do Covid é do pecado. Porque se o pecado não tivesse entrado, nós não estaríamos sofrendo. Porque nós não fomos criados para isso. Aí ele fala assim: fica tranquilo, hoje eu te dou, eu pego o pão como símbolo do meu corpo, que vai ser moído. Esse castigo era teu, Renan, mas fica tranquilo, que eu vou moer o meu próprio corpo para sarar as tuas feridas. A ferida da tua alma, a ferida do teu corpo, a ferida da tua mente, a ferida dos teus sentimentos. Tudo que é ferida, Renan, pode ficar tranquilo que eu vou moendo o meu corpo por amor a você. É por você. É por esses crentes que estão te ouvindo que eu estou moendo o meu corpo. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança que eu faço com vocês no meu sangue. Aliança que antes, para que os seus pecados fossem perdoados, vocês precisavam pegar um animal, matar, tirar o sangue dele e derramar. Só que agora, o que purifica o teu pecado não vai ser um animal, é a aliança que eu faço do meu sangue por amor a você. Enquanto o meu sangue jorra, o meu sangue te limpa. Enquanto o meu sangue jorra na cruz, eu vou limpando toda a impureza que é na tua vida, seja por dentro, seja por fora. O que é importante é só você fazer uma aliança comigo. Faz uma aliança comigo, que eu vou te limpando. Evangelista Ivan, algumas pessoas não estão entendendo e estão fazendo o contrário. Como assim o contrário, pastor? Eles querem se limpar para depois fazer aliança. Entenda uma coisa: a purificação nunca foi por água, sempre foi por sangue. E o teu sangue, o meu sangue, não é capaz de limpar a sujeira que está em nós. Não, pastor, quando eu parar de beber. Não, pastor, quando eu parar de fumar cigarro. Não, pastor, quando eu parar de sair com meus amigos. Não, pastor, quando eu parar de botar aquela saiazinha curtinha que eu gosto tanto. Não, pastor, quando eu parar de fazer isso, aquilo. Ai, meu Deus do céu. Entenda uma coisa: você não consegue. Eu não consegui, eles não conseguiram. Muitos irmãos estão do seu lado, servos de Deus, nunca conseguiram. Mas como assim, pastor? Vocês não conseguiram? Não fomos nós. Foi um dia eu falei assim: eu quero fazer aliança com esse sangue. Eu não consigo, mas será que esse sangue consegue me limpar? Aí ele falou para mim assim: tenta, me dá a oportunidade, se abre, rasga o teu coração para mim, porque eu vou derramar sangue sobre você. E quando eu derramar o meu sangue sobre você, você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. É o sangue.
Fica de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Põe a mão no teu coração. Fala: Senhor, eu quero me limpar hoje. Na verdade, eu não quero me limpar, eu preciso ser limpo, porque eu não tenho condições de me limpar. Eu só quero ser limpo.